Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu trago hoje uma reflexão que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 9. E essa reflexão nos ensina sobre a aliança e as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. No capítulo 9, o primeiro versículo já começa assim, ó. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e toda a sua família. E diz, ide, multiplicai-vos e frutificai-vos sobre a terra. Capítulo 9 já começa Deus abençoando Noé. Isso aí aconteceu logo após as águas do dilúvio terem baixado, né? E Noé ter tido a ordem de Deus de poder deixar a arca. Noé tinha cumprido um grande propósito de Deus. Construiu a arca, né? Deus ia destruir a humanidade porque a terra era corrompida, né? Mas o Senhor viu decência, viu hombridade, né? Em Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Isso nos faz lembrar que quem anda com Deus, Deus anda com ele. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Deus tinha decidido destruir toda a terra, mas Noé, Deus disse, aquele eu não posso. Aquele me ama, aquele me obedece, aquele anda conforme eu queria que todos andassem. E Noé, sendo abençoado por Deus e seus filhos, começa a trabalhar na terra e decide plantar uma vinha, cultiva uma vinha. Versículo 20 diz que ele planta, cultiva a vinha e quando a vinha dá frutos ele faz um vinho e bebe, ao ponto de se embriagar, ficar nu na sua tenda. Seu filho mais moço, Cã, entra na tenda, vê o pai nu, sai e vai contar aos irmãos, sem Jafé, os mais velhos. Algumas versões bíblicas dizem até que ele zombou do pai. No outro dia, os filhos mais velhos chegam no pai, né, e Noé conta o que aconteceu e Noé fica irado, fica chateado, fica bravo e amaldiçoa Cã. Amaldiçoa Cã e abençoa os outros. Veja bem, quem pode mais? Noé ou Deus? Deus tinha abençoado Noé e seus filhos. Noé amaldiçoa Cã. Cã errou ao ver a nudez do pai e zombar. Mas Noé errou primeiro, ao se embriagar. Noé sabia que vinha embriagado porque ele vinha de um lugar onde a terra estava corrompida. Veja bem que Noé plantou uma vinha que podia dar frutos para matar a fome, podia dar suco para matar a sede. Mas ela também dá o vinho, que é uma porta para o pecado. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Hoje nós temos a internet, que retrata bem essa situação. Ela nos traz a facilidade da gente estar próximo de parentes longe, para trabalhar, para aprender. Mas ela também pode ser uma porta aberta para o mal e para o pecado, que vai te envergonhar, que vai desestruturar a sua casa. Veja bem que quando Noé amaldiçoa Cã, Cã poderia ter se prostrado de joelho, pedido perdão a Deus, pedido perdão ao pai, e saber que ele não seria amaldiçoado porque Deus tinha abençoado. Mas Cã levou aquilo consigo e viveu naquela maldição porque ele aceitou aquela maldição do pai. Eles ainda não conheciam a graça de Deus. Ela já existia, mas eles não a conheciam. Nós vivemos sobre a graça e a misericórdia de Deus. Então, se Deus fez uma promessa para você e você tem uma aliança com Deus, não pense que a sua promessa não vai chegar, porque ela vai chegar, mas vai chegar no tempo de Deus para a sua vida. A promessa de Deus vai chegar quando você estiver maduro o suficiente para não plantar uma vinha e se embriagar. A promessa de Deus vai chegar no tempo em que você estiver maduro o suficiente para não deixar a presença de Deus para outras coisas e buscar primeiro a presença. A promessa de Deus vai chegar depois de você ter passado pelo deserto. Depois que você sobreviveu e venceu o deserto, a promessa vai ser só um bônus para você, mas ela não vai ser tão importante quanto os milagres que Deus fez. Ela não vai te fazer esquecer dos milagres que Deus fez até você alcançar essa promessa.
Não aceite nenhuma mensagem negativa que venha à nossa mente ou de alguém que vai te falar. Porque o Satanás ele não vai usar uma pessoa que você não conhece, ele vai usar uma pessoa perto de você ou você mesmo para tentar te fazer esquecer da aliança, fazer você desistir do propósito que Deus tem na sua vida. E não aceite. Quando vir essas mensagens ou quando alguém disser alguma coisa, repreenda, fala, tá amarrado em nome de Jesus, porque eu sei que o que Deus tem para mim, o homem não toma. Porque o meu Deus não é o filho do homem, para que se esqueça ou se arrependa da sua promessa. E passarás os céus e a terra, mas a promessa de Deus não passa. Veja bem que Cã recebeu aquela palavra de maldição e aquilo cresceu tanto dentro do seu coração que os descendentes de Cã, que era o povo cananeu, foi um povo mais difícil e complicado que um dos povos mais difíceis e complicados que a Bíblia relata. Mas a aliança de Deus é tão forte, né, que Deus pega Abraão, descendente de Sem, para ser o nosso pai na fé. Deus pega Abraão, descendente de Sem, para ser o nosso pai na fé. E deu Canaã, que era a terra dos cananeus, como herança. Isso Deus mostra que Ele purifica. Pega isso aí, ó. Deus purifica, Deus restaura, Deus muda a história. A terra onde era perdida passou a ser a terra que emanava leite e mel. Passou a ser a promessa do povo de Israel. Deus é um Deus de mistério, é um Deus maravilhoso. Ele restaura o quebrado. Ele pega o pequeno e faz dele o grande. Ele muda histórias. Ele mudou a minha história, Ele quer mudar a sua. Jesus é maravilhoso e eu não deixo Jesus por nada. Eu sei que a minha promessa vai chegar, porque eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que me amava antes de eu merecer. Eu creio num Deus que me amava antes de eu conhecer. Ele já cuidava de mim. Amém? Fiquem com Deus. Graça e paz a cada um de vocês.